do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 20 dias e os esforços de negociação nesta semana não tiveram resultado. Até quando o conflito vai durar? Quais os efeitos na agricultura do futuro? Ao mesmo tempo, estamos atentos ao movimento na geopolítica mundial e o que acontece na China, que impôs um rígido lockdown em Shenzhen por Covid-19 e depois passou a flexibilizá-lo para empresas. O que muda para o agronegócio e para o mercado de fertilizantes? Vamos abordar esses e outros temas a partir de agora. Para repercutir estes assuntos, eu recebo Fernando Conrado, cientista e comentarista político. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. O nosso público aí. Obrigada. Recebemos também Fernando Ulrich, economista e head de educação da Liberta Investimentos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui. Marcelo Melo, head de fertilizantes da Stonex. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E para a gente começar, eu gostaria de perguntar a você, Fernando Conrado, mais de 20 dias de guerra e muitas das análises sobre o futuro do mercado agro dependem da resposta. Quanto tempo mais de guerra a gente vai ter? Como esse conflito vai acabar? O que você tem a nos dizer? Sempre quando a gente fala de uma guerra, vale a pena dizer do sofrimento do povo ucraniano e fazer esse disclaimer que nós vivemos aí tempos extremamente duros, extremamente tristes e que a guerra é algo que a gente não quer, mas a gente tem que analisar também do ponto de vista analítico os fatos e as informações que a gente tem aí por conta desse conflito. O que a gente está vendo se desenvolver nesses últimos dias na transição dos fatos, eu acredito que o Fernando e o Marcelo vão comentar da parte econômica mais específico, foi duras sanções do Ocidente frente ao Putin. E eu não estou aqui discutindo se está certo, se está errado, se é justo ou se é injusto. Não, estou só dizendo que aconteceram sanções, né? Por conta dessas sanções, o próprio chanceler da Rússia veio dizer hoje que eles não têm mais nenhuma ilusão quanto ao Ocidente. E nesse aspecto vale a gente lembrar que a questão da Rússia com a Ucrânia já vem desde 2007, quando a própria Rússia disse lá na Convenção de Segurança de Munique que não queria que nenhum cavalo de Troia da OTAN, tanto no território da Ucrânia quanto no território da Geórgia. Tivemos também as invasões russas na Crimeia no ano de 2014 e agora a região separatista de Donbass, né, se colocou como independente, a Rússia reconheceu e assim inicia o conflito, ao menos é dessa forma que os russos legitimam o conflito. Bom, por conta dessas sanções, o que a gente está vendo acontecer, logo no início eram países colocando sanções, depois foram algumas empresas, muitas delas nessa ideia do feel good politics, né? Querendo exacerbar, mostrar alguma virtude, mas o que a gente viu também é que algumas dessas sanções que foram tão severas no início já estão mudando de perspectiva. O próprio McDonald's aí, que tinha dito que iria abandonar 850 lojas, falou que é só um armistício, será apenas aí durante mais um mês. A própria Zara, que tinha seus... o nome da Zara é a Inditex, né? A própria Zara também já está promovendo um retorno das suas lojas. A gente tem também, por exemplo, a Apple, a gente tem o Google, a gente tem a Samsung, que cancelaram suas lojas online, os meios de pagamentos online através do Visa e através do Mastercard, agora já estão utilizando lá o cartão russo, né, dos principais bancos russos, que é o Mir. Então, para vocês verem que aos poucos nós já temos essas sanções voltando para o mundo real, né? Afinal de contas, Rússia é um grande mercado que nós temos no mundo, aí, 144 milhões de habitantes. E o que eu prevejo para a próxima semana é uma desescalada do confronto. Quer queiramos, quer não, por mais que nós não tenhamos nenhuma paz definida até então nessas negociações que estão se dando lá na cidade de Jerusalém, a gente consegue ver que as reuniões estão cada vez mais longas. A última teve 12 horas com um break único,
né? E o que se vai ver a partir disso aí é posições dos dois países da Ucrânia, que já vem deixando claro que já quer uma vinculação menor com a OTAN, e a Rússia pedindo aí uma posição de neutralidade da Ucrânia. O que eu enxergo, e obviamente que a guerra é a situação mais... que a guerra é a situação mais difícil da gente conseguir prever alguma coisa, ela é totalmente imprevisível. O que eu consigo enxergar é que, diante dos fatos que a gente tem, a situação é de um desescalamento da guerra, por assim dizer. Ou seja, não vai tomar, né, uma continuidade de mais violência daqui por diante. Muito bem, obrigada, Conrado, pela fala inicial. Então, uma desescalada do confronto. É aqui que a gente começa para pegar o link para falar com você, Fernando Ulrich. As sanções financeiras impostas pelo Ocidente à Rússia têm gerado efeitos na economia russa, na economia global, na sua avaliação? E segundo, você acredita nessa desescalada do confronto, assim como o Conrado? Muito bem. Do ponto de assim, elas estão impondo um grande revés econômico, até inviabilizando algumas transações, porque fica mais difícil efetuar pagamentos. Alguns bancos foram efetivamente excluídos do SWIFT, que é o sistema financeiro de pagamentos internacional e que os Estados Unidos têm muita influência. Os principais bancos, aqueles que lidam com o setor de petróleo e gás e commodities essenciais, esses ainda estão operando, mas sim, isso tem trazido consequências negativas para a economia russa, e isso é evidente. E é claro que, não apenas do ponto de vista das empresas que têm mais dificuldade até mesmo de receber dinheiro de fora, um dos motivos que as empresas acabaram saindo e anunciando que estão suspendendo operações também é um efeito derivado dessas sanções. Acho que não é apenas uma questão de querer sair para fazer alguma posição política, que é louvável, mas é também por uma questão de inviabilidade financeira de pagamento. Agora, do ponto de vista do bloqueio de reservas internacionais, essa que foi a atitude mais extraordinária até o momento e sem precedentes, porque o congelamento das reservas cambiais da Rússia, até hoje, para um país desse tamanho, jamais havia sido feito. E até nessa semana havia uma possibilidade de a Rússia dar um calote em parte dos bonds que ela tem emitido no exterior, até porque não conseguiria efetuar o pagamento. Já que os dólares estão congelados, como é que ela ia pagar? Então ia ser um calote meio forçado, mas no último momento o Tesouro Americano permitiu que esses títulos de dívida que estavam vencendo fossem pagos utilizando as reservas. Então houve um congelamento, mas parte foi descongelada para esse momento de conseguir repagar a dívida pública da Rússia. Sobre a desescalada do conflito, é verdade que as reuniões estão mais frequentes e mais longas, mas ainda o impasse ele permanece, né? Do lado da Ucrânia, o que já foi cedido é a assunção de que não tem mais como ingressarmos à OTAN, portanto, a neutralidade e a não aliança militar, sim, aceitamos Ucrânia. E claro que a Rússia está muito contente com isso. Mas a questão territorial, a Ucrânia segue dizendo que não vai ceder nem uma polegada da Crimeia, nem da região de Donbass, as duas repúblicas que agora são populares independentes, Donetsk e Lugansk, e a Rússia também não quer abrir mão disso. Então, esse impasse persiste. E por esse motivo que eu tenho um pouco mais de dificuldade de achar que a gente vai conseguir desescalar os conflitos na próxima semana. Até porque teve uma notícia do Financial Times que o lado russo teria dito que sim, estavam avançando nas negociações. Isso foi no dia de ontem. E aí, no dia de hoje, sexta-feira, já o Vladimir Putin, ou o Kremlin, disse que essa notícia não era verdade. Então, está complicado a gente ver realmente um encaminhamento mais claro de que as negociações estão chegando a um local concreto. Muito obrigada, Fernando. A gente continua ainda na análise, então vejam vocês aí de casa. A gente tem o Conrado apontando uma
possibilidade de desescalada. O Fernando Urrich dizendo que não acredita necessariamente que isso vai acontecer na próxima semana, ou seja, a gente está acompanhando os desdobramentos de tudo isso e a gente vai afunilar um pouquinho mais. Para perguntar para você, Marcelo, com mais de 20 dias de guerra, já há problemas logísticos, né, que estão afetando os mercados globais de fertilizantes. Quais são os mais importantes para os insumos que o Brasil precisa, hein? Então, na verdade, na prática, quer dizer, as sanções realmente elas foram fortes, né, contra alguns bancos russos, mas os Estados Unidos, desde o início, junto com a Europa, decidiram que iam deixar alguns canais abertos, até porque o pagamento de gás natural era essencial para a Europa, né, e o fornecimento. Mas, então, isso em si já começou a atrapalhar também, evidentemente, o fluxo de exportação, mas pior que isso é que um bom volume de carga da Rússia saía por portos muito perto da região onde está um conflito, ali no Mar Negro, né? E nesse momento, inclusive assim que estourou a guerra, no dia seguinte ou na véspera, eu já não me recordo, houve um navio de carga sendo carregado de grãos da Cargill que foi bombardeado por um míssil, né? Então, graças a Deus não aconteceu nada, teve uma avaria e foi embora. Mas, evidentemente, não há mais nenhuma seguradora que aceite cobrir os riscos, tanto da embarcação quanto das cargas, com cerca de 200 quilômetros ali da região em guerra. Então, é algo semelhante à parte aérea ali na Ucrânia, que não passa mais avião comercial, né? Então, isso já prejudica parte do fluxo. A Rússia ainda tem um ou dois portos delas ainda, que eu acho que estão um pouco fora disso também no Mar Negro, mas e a Rússia tem também a parte lá em cima, saindo pelo Mar Báltico, ali entre Finlândia e Rússia, e daí ao Atlântico Norte. De qualquer maneira, há problemas sérios de logística assim que estão afetando. Nós temos um line-up grande, ou seja, barcos que saíram antes do início da guerra, que soma hoje cerca de 860 mil toneladas chegando ao Brasil, então isso é relevante, é significativo, e isso vai chegar aqui até ainda durante o mês de abril, chegando no comecinho de maio. Mas, evidentemente, essa situação, tanto da sanção econômica quanto do problema logístico que se instalou, vai gerar essa palavra que está em moda no exterior, né, um disruption aí, né, um problema, mais um problema de pipeline de logística internacional, porque mesmo que... E, aliás, aí eu até vou fazer uma pergunta, se o Conrado ou o Fernando puderem responder posteriormente, eu acharia muito interessante, mas vamos dizer que, e se Deus quiser, que rapidamente se chegue a um cessar-fogo. Quer dizer, qual é a opinião, como que isso vai impactar as sanções? As sanções vão ser imediatamente desligadas? Há essa possibilidade? Ou vamos seguir tendo negociações? Porque isso é parte do que está gerando esse problema logístico. Excelente. E daí, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos do fertilizante no Brasil chegando mais tardar até julho, né, para que possa ser processado e distribuído, seja meados de julho, mais tardar. Então, o que acontece? Nós estamos muito em cima disso, né? Então, por isso que eu queria ter uma ideia de quão rápido poderíamos tirar as sanções econômicas nesse sentido. Excelente ponto, Marcelo, e obrigada pela oportunidade de fazermos essa pergunta para o Conrado e para o Fernando. Dirijo a você, Conrado, quais são as suas expectativas caso houver um cessar-fogo do desligamento, ou seja, da interrupção dessas sanções econômicas, para que a gente possa mensurar quanto tempo a gente vai levar para as cadeias, por exemplo, de fertilizantes voltarem a se normalizar pós-pandemia, pós-guerra e todas essas rupturas que a gente tem observado, seja no mercado de energia e mineração. Conta pra gente, Conrado. Só para recompletar o que eu estava dizendo antes, tá? Quando eu falo desescalada do conflito, quer dizer que ele não vai continuar aquecendo, né? Que ele vai entrar numa estabilidade com viés de queda. Por que eu digo isso? Porque a gente teve a Guerra da Crimeia em 2014, que foi a mesma coisa. A Rússia entrou na Crimeia, depois tentou invadir Donbás, o recuou de Donbás, ficou com a Crimeia para si. Agora está acontecendo a mesma coisa. Eles invadiram Donbás, estão indo em direção a Kiev, em direção ao porto no Mar Negro de Odessa. Provavelmente eles vão recuar disso aqui e vão ficar com Donbás para eles. É o que a gente já viu acontecer. Quanto às sanções, o discurso
discurso do Lavrov hoje me chamou muita atenção, porque eu acredito que todas essas sanções, por mais que elas venham a cair, e o Putin já falou isso, o que o Putin falou? Olha só, os Estados Unidos não está mais negociando com a gente o petróleo. Isso que os Estados Unidos negocia 3% do petróleo só com a Rússia, né? Mas estão negociando com países como o Irã, como a Venezuela, que eram países que sofriam sanções e sofriam embargos. Agora eles estão tirando os embargos. O que o Putin fala nesse dia? Ele diz, estão tirando o embargo deles, eles vão tirar o nosso embargo no futuro, só que nós não nos esqueceremos. E o Lavrov vem dizer isso também, que eles já não têm mais nenhuma ilusão com o Ocidente. O que isso nos leva a crer? Que o mundo econômico, e eu já pergunto também pro Urch, o mundo econômico vai ter uma mudança que eu não sei se a gente consegue retomar ao status quo antes, porque nesse momento que a Rússia é jogada, né, abandonada pelo Ocidente, vamos dizer assim, ou em termos de propaganda, sofre sanções duras por conta da guerra, a China vem dizer, né, estamos aqui abertos para comprar todo o commodity que vocês tiverem, commodities da Rússia, minério e combustível. Isso aumentaria, né, a indústria da China ainda mais, que já tem seu PIB em 15 trilhões de dólares aí. Então, acredito, por exemplo, os países árabes que já estão negociando, tratativas para negociar o óleo à China a partir do renminbi, abandonando o dólar. O que eu prevejo aqui, se a gente fosse enxergar alguma coisa, seria uma retração do dólar, e eu já passo essa pergunta para o Fernando aqui, uma retração do dólar frente a um crescimento do renminbi, e aí a China viria a ser, nesse eixo aqui, China-Rússia, viria a ser uma nova potência no mundo ditando as regras? Ou será que eu estou viajando nessa visão aqui, Fernando? Muito bem, vou passar para você então, Fernando, a pergunta ainda do Conrado, trazendo também a expectativa de ouvir a sua opinião sobre a pergunta feita pelo Marcelo. Se houver um cessar-fogo, as sanções financeiras, econômicas, elas imediatamente deixam de existir e a gente passa a ter uma normalidade no sistema financeiro, nas transações, na logística, ou isso vai levar pelo menos quanto tempo na sua avaliação? Perfeito. Então, acho que do ponto de vista de curto prazo, eu concordo com o Conrado que eu não acredito numa escalada do conflito do ponto de vista militar, mas mais uma tendência de desescalar do que escalar o conflito. Mas mesmo que haja um cessar-fogo, por conta desses impasses, o domínio da ocupação da Crimeia, que já tem 8 anos, é difícil de ver a Rússia recuando daí. Então é possível que a gente tenha um cessar-fogo, mas ainda assim permaneça um ambiente de não reconhecimento desses territórios pelos países ocidentais, a Rússia dizendo que sim, pertence à Rússia, mas o Ocidente não reconhecendo esses territórios como parte da Federação Russa. Portanto, ainda haverá um ambiente de que as cessões são necessárias e a minha resposta é que, mesmo com o cessar-fogo, eu acredito que elas vão permanecer válidas por mais tempo. Talvez algumas mais draconianas possam ser removidas. Congelamento de reservas, por exemplo, pode ser, mas muito do que foi imposto agora vai permanecer válido por bastante tempo, enquanto tivermos o regime do Putin no poder. Acho que essa é a grande questão, porque a quebra de confiança que já estava acontecendo e a relação diplomática, política, comercial se deteriorou e muito, especialmente entre Estados Unidos e a Rússia do outro lado. E isso tão cedo não vai ser melhorado. Então, do ponto de vista de curto prazo, eu não consigo ver as sanções sendo realmente revertidas e voltarmos ao ponto pré-guerra. Muito bem, muito obrigada. No longo prazo, pois não. Só para concluir, Kellen, é importante a pergunta do Conrado sobre o sistema monetário. Sim. A gente sim está indo na direção de um sistema agora mais fragmentado e talvez com blocos regionais de um lado oriental, Rússia aliada à China, e do lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, Europa e os demais países. Então, sim, a ordem monetária está mudando sem dúvida alguma. Excelente, muito obrigada por ter complementado as perguntas tanto do Marcelo quanto do Conrado. E agora cabe a você, Marcelo Mello, fechar esses pontos para a nossa audiência especializada em agronegócios que quer, na vida prática, entender se essas sanções vão acontecer e vão continuar conforme foi aqui destacado pelos convidados. Isso quer dizer que eu ainda vou ter uma restrição de oferta no mercado mundial de fertilizantes. Isso quer dizer, então, que o gatilho para alta de preços vai continuar? Essas são algumas das perguntas
perguntas que eu gostaria que você concluísse dizendo: você acredita que vai haver um apagão de fertilizantes para a safra 22-23 ou não? Teremos uma escassa oferta, preços altos, mas sem apagão aqui no Brasil. Ok, está claríssima a pergunta. Eu diria para você o seguinte: primeiro, então aparentemente as sanções vão perdurar, digamos, é difícil prever, mas por mais um mês, talvez até mais, 2 meses. E então, muito possivelmente, vamos considerar o pior quadro, que isso seja a situação e que a Rússia siga sendo estrangulada e que cada vez nós tenhamos um fluxo menor de fertilizantes da Rússia vindo para cá. Se não for assim, melhor, mas digamos que isso ocorra. Nessa situação, a Rússia fora do mercado, vamos dividir o NPK de novo, né? Porque eu tenho visto muito, eu até quero passar uma mensagem tranquilizadora. Eu tenho visto muita gente, principalmente quem não conhece o mercado, mas mesmo quem é do mercado e mesmo muita gente da mídia, às vezes passando uma imagem que, puxa, é o fim do mundo, acabou. Então, como a Rússia saiu do mercado, não tem fertilizantes, nós não vamos conseguir plantar, ninguém vai... Os Estados Unidos e a Europa, ano que vem, não plantam, agora estão começando agora, então, evidentemente, os fertilizantes já estão bastante sob controle. Mas o Brasil, em setembro, também não planta e a Europa não planta no ano que vem, nem os Estados Unidos. Então, não é esse o caso. Eu queria passar uma mensagem otimista aí, de tranquilidade, dizendo que sim, nós vamos ter uma safra-verão grande e importante sendo plantada em setembro. E por quê? Porque aonde nós podemos ter um problema, eu não vou explicar tudo por quê, mas é exatamente no potássio, né? Até porque já tínhamos o problema da Bielorrússia. Então, os dois juntos, agora fora do mercado, efetivamente vai haver um desabastecimento de potássio. É inevitável, dá para afirmar que é inevitável. Agora, eu calculo que seja um desabastecimento, ou seja, a demanda deve estar uns 25%, talvez 30% superior à produção mundial, né? Mas isso é trabalhável, porque como o Brasil planta muito nas áreas que nós somos produtivas, nós estamos sempre colocando muito fertilizantes, o solo ficou rico, o solo está bem. Então, um ano que você aplique 20%, 25%, 30% ou menos, não é um desastre. Ou seja, nós não teremos uma perda de produtividade. Podemos ter uma dificuldade em aumentar a área, mas temos quase que garantido, se não for problema de climático, ter uma safra de 140, 150 milhões de toneladas no ano que vem, uma safra maravilhosa. Agora, esse é o potássio, é o problema. O segundo é o fósforo. O fósforo, não dá para afirmar que vai faltar fósforo se a Rússia estiver totalmente fora, naquele cenário que nós estamos considerando, nem afirmar que não vai faltar fósforo. O fósforo está muito justo com a saída da Rússia do mercado. Então, essa é a situação no fósforo. E o nitrogênio, apesar da Rússia ser muito importante, dá para afirmar que não vai faltar nitrogênio. Então, você tem uma escadinha, né? Então, por isso que eu digo que a situação não é calamitosa, é uma situação crítica, difícil. Nunca tivemos uma situação o mundo todo nunca teve uma situação tão difícil de fertilizantes, mas não é catastrófico ainda, né? Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada ao Conrado, Fernando. A gente dá uma pausa aqui para entrar em um outro assunto e eu volto com vocês já já. A gente vai tratar agora sobre China. O lockdown que atingiu milhares de pessoas em Shenzhen, na China, por conta do aumento de casos da Covid-19, foi um dos destaques nesta semana. As autoridades decidiram suspender parcialmente as restrições depois que o presidente chinês, Xi Jinping, citou a necessidade de minimizar os impactos da doença na economia do país. No fim desta semana, Xi Jinping se encontrou virtualmente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aí para tratar dos assuntos da guerra. Na pauta esteve a relação entre os dois países e, claro, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Os norte-americanos disseram que não pretendem ter uma guerra fria com os chineses e que não apoiam a independência de Taiwan. Já o país asiático disse que o conflito no leste europeu não é do interesse de ninguém. Aberta, então, a segunda rodada do nosso painel, volto com os nossos convidados, porque agora o nosso tema é China. E a gente começa com você, Fernando Conrado. Com a guerra na Ucrânia, há uma nova configuração de poder na geopolítica mundial e eu gostaria também de entender como é que está o posicionamento da China, porque a Rússia se aproximou da China, a China tenta manter uma neutralidade nesse xadrez global, mas ainda na sexta-feira a secretária de imprensa da Casa Branca reforçou que a China deveria se posicionar em relação à guerra. O que vai acontecer? A China vai se posicionar, sai da posição de neutralidade, isso impacta na geopolítica mundial? O que você está enxergando?
A China está rindo de orelha a orelha com essa situação, porque eles só estão ganhando mais poder, mais matéria-prima, mais combustível, maior poder do seu dinheiro. É isso que a gente está vendo acontecer por todos os lados. E assim, meus amigos, olha só, a geopolítica significa quais são os interesses da nação. Antes de uma guerra, é muito ruim tu ser neutro. Por quê? Porque os lados vão te colocar vetos. Mas depois que começou a guerra, a melhor situação possível é a neutralidade, porque tu negocia com os dois lados. Nisso aí o Brasil está indo muito bem na sua neutralidade. Então, meus amigos, enquanto a China pensar como um todo, e aí vale a pena a gente voltar para a questão anterior, a Rússia, meus amigos, eles estão desde 2007 querendo isso. Eles estão desde 2014 invadindo a Crimeia, eles estão preparados para todas as sanções. Ou vocês acham que é do dia para a noite que corta o SWIFT do Ocidente e a China já tem o SWIFT pronto para negociar com a Rússia? Num dia corta a produção de petróleo para o Ocidente e a China no outro dia já tem preparado os contratos para a compra de tudo isso. A gente não pode ser ingênuo, nada disso é do dia para a noite. E quando tu fala do gatilho de preços aqui, Keren, se tu colocar no YouTube agora, ou nas redes sociais, ou no Google, a expressão Putin's price hike, escalada de preços do Putin, vai ser o que vai passar, porque os Estados Unidos colocou como a culpa disso tudo, a culpa dos aumentos que já estavam acontecendo lá em janeiro, já estavam acontecendo no ano passado, como tudo isso agora é culpa do Putin. Então a gente tem uma grande guerra de narrativa dos dois lados. Quando tu me pergunta sobre a China está rindo de orelha a orelha, vai dizer para o Ocidente que não vai se meter, vai dizer que é muito cooperativa, porque tudo que está acontecendo só traz benesses a eles, sem morrer nenhum soldado chinês. Muito obrigada, Conrado. Fernando Urrich, a política de Covid-0 na China, que paralisou as atividades de uma cidade de milhões de pessoas essa semana, ganhou destaque também no noticiário, né? Que efeitos isso vai gerar no crescimento chinês, na retomada das atividades logísticas? Afinal de contas, a China é fornecedora de matéria-prima para o mundo inteiro e para o agronegócio também. Então, eu quero saber, na sua avaliação, como está a situação econômica na China diante de toda essa geopolítica mundial e da política de tolerância zero para a Covid. Pois essa semana foi talvez um divisor de águas para Xi Jinping, porque ele se chocou com a realidade econômica da política de Covid-0. Assim, esse lockdown numa cidade como Shenzhen, que é o parque fabril do mundo, a principal província econômica da China, realmente é impraticável, e por isso que o lockdown foi anunciado e logo depois fizeram a flexibilização por conta da realidade se impondo. Então, esse foi um fator importante nessa semana, mas não foi o único de mudança de política do governo chinês para dar conta da desaceleração econômica que já vinha em curso no ano passado. Uma outra mudança importante, e aí direcionada ao setor imobiliário, que é um dos mais importantes para o crescimento da economia como modelo econômico chinês, é que eles finalmente suspenderam um imposto sobre propriedades que estava sendo planejado, porque isso teria impactos ainda mais negativos num setor que passa por um profundo ajuste econômico. Essa foi a segunda mudança. E a outra importante também, no setor do mercado de capitais, onde, num embate com os Estados Unidos, o regulador americano exigindo uma divulgação maior e mais relatórios contábeis e de auditoria das empresas chinesas listadas nos Estados Unidos, até então a China estava não querendo ceder e finalmente houve a notícia nessa semana de que sim, eles pretendem atender às exigências do regulador americano, dando a entender que é importante ter acesso ao capital estrangeiro, à poupança externa, e a China depende disso. Então o que aconteceu nessa semana é um pouco o Xi Jinping tendo que lidar com a realidade que uma economia que desacelera, num ano que ele pode ser alçado a um mandato vitalício, ele precisa realmente atender a todos os interesses, e provocar uma recessão na segunda maior economia do planeta seria muito ruim para o seu regime. Então essa foi a conclusão dessa semana, foi um ponto importante de mudança de postura da China. Interessante, eu vou pegar esse link do Fernando Urrich para trazer a você, Marcelo. Quando o Fernando traz essa posição, essa leitura de uma mudança de percepção, de postura do Xi Jinping, a minha pergunta para você é, será que isso também vai favorecer
prevê a retomada das exportações de fertilizantes que foram restritas nos últimos meses pela China. A sua avaliação é que a China vai voltar ao mercado de fertilizantes? Quando? E que efeitos isso traz para a safra do Brasil 22-23? Então, ótimo, isso é bem interessante a colocação e deixa eu te explicar. Então, a China, tradicionalmente, ela costuma sair do mercado no inverno, no hemisfério norte, porque ela normalmente tem uma crise energética e tem uma crise também de poluição grande, né? Tem uma situação de poluição muito forte. Então, ela costuma realmente privilegiar só outras atividades e menos a parte de produção de commodities com alto gasto energético. Agora, esse ano ela saiu um pouco antes, porque a crise dela foi um pouco anterior. E se ela não voltar ao mercado, que normalmente ela volta ao mercado, quando é abril, maio, ela está voltando. Se ela não voltar ao mercado, a crise é seríssima, porque ela também é muito importante. Então, em potássio ela é importadora, não há problema, mas em fósforo ela é o maior exportador mundial. E em nitrogênio ela é o terceiro maior. Então é essencial que ela volte, senão a crise toda que o mundo está passando vai ficar muito mais profunda e a situação aí vai ficar muito mais crítica do que a atual. Bom, esse é por um lado. O segundo ponto que eu queria colocar também, e fazendo um gancho com a pergunta anterior, é o seguinte: você tinha perguntado, mas os preços vão parar de subir ou vão continuar subindo? Os preços, nós já estamos a preços superiores ao que estava em 2008, que era o recorde de preços de fertilizantes, tá? Já estamos com ureia e potássio, né, que são dois referenciais muito importantes, acima daquele patamar de preço. Não esqueça que naquele momento nós tivemos um super ciclo de commodities, foi o final do super ciclo de commodities da China, e os preços de muitas commodities estavam muito, muito altos. Então, o petróleo foi quando bateu 148 também. Semana passada, 10 dias, chegamos a 139, então estamos perto. Fertilizante estava perto e já passou, né? E é muito interessante, até eu tenho uns dados aqui, no caso da ureia, que é muito importante, nós subimos 78% o preço, que já era alto, depois que começou a guerra. Nós estamos falando de 3 semanas, né? O preço de ureia subiu 78%. O preço do MAP subiu 40% depois que começou a guerra. E do potássio, 30%. Então, é muita coisa e está muito claramente ligado à guerra. Há também todo o problema logístico que a gente citou, mas há também muita emoção no mercado agora, né? Então, de novo, só concluindo tudo isso, a China pode nos ajudar muito, se ela voltar. E eu até, quer dizer, obviamente a minha opinião não é relevante nesse sentido, mas eu diria que seria essencial que o Bolsonaro, junto com a Tereza Cristina, mas eu acho que o Bolsonaro, porque quando a Tereza Cristina vai ao Canadá, na verdade é uma negociação Brasil com empresas, né? Porque no Canadá, obviamente, o Canadá quer fazer negócio conosco e a presença da Tereza Cristina é importantíssimo, mas ela está falando com empresas. Mas eu acho que no caso da China é um pouco diferente. Eu acho que é essencial que o Bolsonaro fosse. A China é nosso maior parceiro de soja, né? Então a gente tem toda a desculpa para ir lá e falar para o Bolsonaro e falar: Xi Jinping, por favor, cara, você quer receber a nossa soja para que nós possamos plantar? Nós precisamos do teu fosfatado, precisamos do teu, no caso da soja, no nitrogênio, mas a gente pode falar, queremos o teu nitrogênio também. Então a gente vai lá e garante um aumento de participação. Isso seria essencial para a gente, me parece muito importante. Eu, como jornalista, tinha aqui a oportunidade de encerrar o bloco, mas deixar essa bola quicando não é do meu feitio. Então eu vou dar 30 segundos, 1 minuto para saber do Conrado e do Ulrich se eles avaliam que há uma possibilidade de, no curto prazo, Bolsonaro, junto com Tereza Cristina, que deve deixar o cargo agora em abril para concorrer a uma vaga no Senado, devem pegar as malas, ir para a China e negociar com Xi Jinping a retomada das exportações de fertilizantes. Isso vai acontecer? Deve acontecer? Qual a sua opinião, Conrado? 30 segundos. O que eu vejo aqui é o Bolsonaro foi à Rússia tratar com privados, agora a Tereza Cristina está lá no Canadá aumentando ainda a compra de fertilizantes, conseguindo aí uma oferta maior. Quiçá, se isso for bonito para o Brasil, bom para a nação, que se realize. Aí eu vou ouvir a voz do técnico, né? Obrigada, Conrado. Fernando Ulrich, sua avaliação? Olha, realmente é uma situação complicada aí
na geopolítica, mas eu concordo com o Marcelo, porque a China é o nosso principal parceiro comercial, ponto. Assim, é o principal destino de exportação e a principal fonte de importação. Então, uma aproximação, manter o Brasil próximo da China na diplomacia, na relação comercial é fundamental. Se vai acontecer essa reunião do Bolsonaro até a China, aí eu não tenho a menor ideia. Muito bem. Segunda-feira eu estarei no Direto ao Ponto com Augusto Nunes e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, então me comprometo a fazer essa pergunta. Quem sabe ela tem uma viagem programada e conta pra gente. Eu volto com vocês já, a gente vai fazer uma pausa nas análises e a seguir tem mais? Neste momento, a gente começa mais um episódio da série Agricultor Todo Dia. A convite da Ihara, eu viajei até Lençóis Paulista, em São Paulo, onde vivi um dia como agricultora e aprendi sobre a produção de cana-de-açúcar. Vamos ver? Bom dia, Jorge. Seja bem-vinda. Obrigada. Vai, tudo bem? A minha família já morava na região, né? Meus avós maternos tinham um sítio ali, faziam cachaça. Caramba, sério? Eu cresci chupando cana, né? Seu pai te viu trabalhando na usina? O seu pai viu a sua história com a cana? O dia que eu entrei na faculdade para fazer agronomia, ele ficou muito feliz. Foi uma vitória. Ele é falecido, né? Então eu lembro com saudade disso. Ele dizia que o único jeito de você mudar é você estudar, né? Da cana a gente produz alimentos e energia limpa. E você pode produzir de forma ambientalmente correta. Para mim, Jorge, ela tá saudável, sem manchas, parece bastante jovem, promete ser uma planta bem produtiva. Promete. Estou esperando muito que seja, que eu vou usá-las como muda, né? Para fazer outros canaviais, né? Eu tenho que colher essa cana, cortar ela o mais rente ao chão possível para que ela se desenvolva no próximo ano, para a próxima lavoura. Esse aqui derruba a cana aqui. Ela faz o corte e entra pra dentro. Ela é triturada e joga a palha para trás e a cana vai pela esteira em cima do trator. Vamos lá? Vamos lá! Desejem sorte! Você tem qualidade operacional, você preserva mais a tua lavoura, você consegue produzir. Boa sorte, boa colheita. Vamos lá. E só seguir. Kelly, na escuta? Para você se tornar uma operadora completa, você vai ter que aprender primeiro trabalhar com o VT. De acordo, chefia. Minha colheita. Olha só. Vamos ver se ela dá conta do recado. Próxima tarefa, transbordo. Velocidade aqui, 5, você muda. Geralmente a gente carrega em cesta. Ah. Ok? Ai, Selma. Selma, entrei aqui no seu local de trabalho, tá cheiroso, tem música, unha pintada. É um veículo muito grande, diferente de um carro da gente. A gente pilotava um fogão, fazia café, mas é muito gostoso. Isso aqui a gente quer ver o resultado. Tenho muito orgulho de estar aqui, poder participar da empresa. Que motiva, que eu vejo que tem muitas pessoas que dependem, né, do trabalho da gente. Obrigada. Muito comando, muita coisa ao mesmo tempo, toneladas atrás de você. Selma manda benzão.
Alexandre, que tipo de informação você tem aqui? Aqui a gente tem a informação de toda a operação que está ocorrendo. Então eu sei a atividade, eu tenho a duração da atividade, o operador, a aplicação e o rastreamento dele também. Então dá para saber quanto tempo eu colhi hoje? Você colheu 2h03. Olha, 2 horas de trabalho duro, hein? Pesado, hein? O que isso significa em termos de produção? Essa máquina tem um rendimento de 45 toneladas por hora, você colheu 90 toneladas de cana. Isso em termos financeiros significa quanto? Em torno de R$12 mil. Vai ligar o drone, puxa os 2 controles para baixo. Uou! Pilotei uma máquina de 12 toneladas e agora aqui com um toquezinho leve eu tô aplicando um biológico para controle de pragas. É super contrastante, é muito legal. Mas o aprendizado tem que ser constante. Eu creio que até o último dia que eu trabalhar aqui eu vou estar participando, porque senão a gente fica ultrapassado, né? A cana-de-açúcar é robusta, é dinâmica, é alimento e é energia, mas com muito dado, com muito monitoramento, com um rigor de informação para tomada de decisão. É um novo agro, é um novo jeito de fazer as coisas e eles já estão fazendo isso. Com o cenário de guerra, os preços de commodities agrícolas e energéticas subiram no mercado internacional e vão impactar os índices de inflação ao redor do mundo. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros pela primeira vez desde 2018 e deu sinais de que novas altas podem acontecer para conter a pressão inflacionária. O Fed subiu os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 0,25% e 0,5%. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic para 11,75% ao ano, alta de 1 ponto percentual. Agora, a taxa básica de juros no Brasil está no maior nível desde abril de 2017. E o comitê já sinalizou que poderá elevar a taxa em mais 1 ponto percentual. Vamos para mais uma rodada com os nossos convidados e eu começo já com você, Conrado. A gente está falando aqui de alta de juros, as mais altas em anos no Brasil. E a minha pergunta é: quem ganha e quem perde com essa guerra? Você já tem muito claro isso no tabuleiro da geopolítica mundial? Você já deu uma pista sobre China. Eu quero saber sobre Estados Unidos, Brasil, Europa. O que a gente viu acontecendo aqui com o Ocidente foi a subida do alumínio, por exemplo, bateu aí $4 mil por tonelada. A gente viu o ouro disparando também. O próprio dólar, acho que o Fernando pode falar melhor sobre isso. A gente veio numa montanha-russa. No dia que foi declarada a guerra, estava 5,01 e já voltou para 16, por 13, por 5 novamente, voltando. Então, o que a gente acaba vendo, eu acredito também que lá nos Estados Unidos nós teremos uma sequência de aumentos, até por conta das negociações de bonds deles ali, foram bem trabalhados, compraram bastante. E agora, em tempos de crise, o pessoal, ao meu ver, vai começar a querer pegar esse dinheiro de volta. Talvez até tenhamos uma bolha aí pela frente. Um outro ponto que me chama muito a atenção aqui, como eu já falei com vocês anteriormente, é toda essa frase pronta em toda a imprensa americana, que é a escalada dos preços do Putin, né? Putin's price hike. Então, o que a gente vai ver aí, eu acredito que uma grande desestabilização, não só no Brasil aqui por conta, como reflexo da guerra, mas também no Ocidente como um todo. Obrigada, Conrado. Ulrich, quais são os efeitos imediatos, por exemplo, da alta de juros nos Estados Unidos e no Brasil para o agronegócio brasileiro? Pois o principal impacto dessa taxa de juros aumentando nos Estados Unidos e no Brasil também seria o reflexo via câmbio, o dólar aumentando ou caindo no Brasil. Essa alta de 25 pontos base que ocorreu nos Estados Unidos, a gente tem que ser sincero, isso é brincar de combater a inflação. A inflação está no maior patamar em 40 anos e agora o juro foi para 0,50%, é nada. No Brasil, realmente, nós estamos combatendo via política monetária, estamos com 11,75% de taxa de juros, é bastante coisa. E quando a gente compara o diferencial de juros, que é a nossa taxa menos a americana, é o chamado carrego ou carry trade. O quanto que o investidor americano conseguiria
pegar empréstimo nos Estados Unidos e investir na nossa economia, colhendo os nossos juros. Isso é o que atrai capital para cá e ajuda a apreciar a nossa moeda. Então, essa conjuntura atual de juros lá subindo, mas muito devagarinho, e aqui ainda bem elevado e ainda subindo, vai ser bom para a nossa moeda. A gente tem uma tendência até de apreciação do real e que para o agronegócio, eu diria que é positivo, porque pelo menos não há uma tendência de depreciação e até de volatilidade da moeda, do nosso real. Isso, para o setor, é o que traz mais previsibilidade, porque a gente sabe que tanto o preço dos insumos na hora da venda importa, mas também o que a gente está importando, que é fundamental ter uma taxa de câmbio estável. Muito bem, eu vou pegar o gancho então do Fernando Urrich para perguntar para você, Marcelo. O agricultor sempre reclama que o dólar sobe e o custo de produção vai lá para a altura, mas quando o dólar desce, na hora de comprar o insumo, essa queda não aparece muito rapidamente no preço. Objetivamente, a queda do dólar, né, aí ao redor de R$5, a gente chegou a ver abaixo de 5 nesta última semana, vai diminuir o preço do fertilizante no mercado brasileiro no curto prazo? Olha, Kelly, na verdade, o preço no Brasil dos fertilizantes é em dólar. Evidentemente, ninguém paga em dólar, porque é até proibido você pagar localmente em dólar, mas você paga na taxa daquela dia, ou enfim, na tabela de preço está embutido o dólar, o Petax do dia, é sempre, né? Então, é uma ilusão achar que o preço não vai cair, o preço cai sim. O que ocorre, eu estava explicando no último bloco, nós tivemos variações desde 30% até 80%, né? Desde que iniciou a guerra em 20 dias, no preço em dólar do NPK. E isso já está ocorrendo aqui, porque isso subiu no mundo todo. Então, a gente importa, né, 85%, e o preço CFR, né, o custo de frete colocado no Brasil, que é o fertilizante, atracou no porto, mas não saiu do navio ainda, subiu isso tudo. Agora, o dólar, desde meados de janeiro até agora, caiu bastante. Sim, caiu 10%. Então, 10% não está fazendo... Está fazendo cosquinha nos 30, 70 aqui dos últimos 20 dias, né? Então, cair alguma coisa, caiu, mas por outro lado está subindo em dólar por tonelada. Muito bem, muito obrigada. E a gente vai então para o próximo bloco, porque o nosso tema agora é o Canadá. Eu volto com vocês já já. Para essa rodada final, a gente vai analisar justamente o país aqui pertinho, né? Além dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no mercado de fertilizantes, agora a ameaça de uma greve de ferroviários no Canadá acendeu o alerta do setor. Trabalhadores da segunda maior ferrovia do país planejam realizar uma greve a partir de domingo, o que pode gerar efeitos no transporte de adubo. O Canadá é um dos maiores fornecedores de potássio para o Brasil e uma ruptura desse tipo poderia gerar atrasos e até risco de oferta para o produto. Eu volto então aos nossos convidados para perguntar para você, Conrado, o que está acontecendo no Canadá? A gente viu uma série de protestos recentemente de caminhoneiros contra o passaporte da vacina. Agora os ferroviários estão planejando paralisação. Que rumo isso pode tomar na sua avaliação? Os Estados Unidos têm um governo mais progressista que acabou aí inserindo dentro dele todas a rigidez possível ao combate da pandemia e com isso, de fato, engessou o país como um todo, né? O Canadá aí é responsável por se eu não salvo engano, e aí o Marcelo pode me corrigir, por 1/3 dos fertilizantes que a gente compra hoje aqui no país. A Tereza Cristina está lá e eu quero parabenizar também a ministra que conseguiu uma oferta maior de fertilizantes no meio dessa guerra e diante da crise na Rússia. E aí a gente consegue ver que o Canadá quer se aproximar também do Brasil, né? Quando a Tereza Cristina, até onde vão minhas informações aqui, conseguiu também exportações de carne para o Canadá agora, tanto de gado quanto suíno, conseguiu também, abriu aí mais de 200 mercados nesse ano. O que a gente consegue ver aqui é que, de fato, politicamente, dentro do Canadá, existe uma visão mais progressista de mundo, que se abraça a todas essas soluções, só que são soluções que muitas vezes cerceiam a produtividade, como o próprio Fernando Urrich nos mostrou em Shenzhen, né? É muito bonito no papel, mas no mundo real fica inviável. E é o que a gente está vendo acontecer no Canadá. Então, portanto, aí vamos ver
as repercussões nesse aspecto. Agora, a melhor parte é que, na negociação com os entes privados, como foi também lá na Rússia, quando o Bolsonaro foi visitar, ele não foi negociar, os fertilizantes são negociados com privados, não são negociados com o país como um todo, né? Mas isso aí agora a gente consegue ter uma garantia mais de oferta para vir para o Brasil. Vamos ver aí como é que as coisas se darão, se teremos ou não essa greve aí a partir do início da próxima semana. Obrigada, Conrado. Ulrich, diga para a gente quais os efeitos econômicos do que está acontecendo no Canadá. Você acredita numa eventual paralisação dos ferroviários por mais de uma ou 2 semanas, se isso viesse confirmar? Pois o que a gente está vendo agora é resultado dessa alta dos combustíveis e que é importante, até é bacana o Conrado ter comentado, porque realmente a administração Biden está usando o Putin como bode expiatório para explicar a causa da inflação americana, que sim, a guerra agravou, mas não é a principal nem a única causa. E a gente já vinha vendo o aumento do preço do petróleo e demais combustíveis ao longo de 2021 inteiro. Então não é novidade, agora chegou num ponto maior. E o problema que está ocorrendo no Canadá é derivado do aumento dos combustíveis e que pode ocorrer em outros países. A Espanha também hoje está com uma greve de caminhoneiros sem data para acabar, que vai acabar impactando o fornecimento de suprimentos, de alimentos e tudo mais. Então, a alta dos combustíveis, infelizmente, acaba trazendo esses efeitos de segunda ordem, que é a tensão social, potencial de greve, assim como a gente já viu no Brasil, agora pode ser no Canadá, daqui a pouco na Espanha. Então, esse cenário mundial de volatilidade, interrupção de produção e aumento de combustíveis, infelizmente, traz esse risco de greve e de mais complicação ainda para o fornecimento de insumos e preço de frete e combustíveis. Muito obrigada, Fernando. E aí, Marcelo, fica para você amarrar todas essas questões. De um lado, a Tereza Cristina, de acordo com informações do Estado de São Paulo, conseguiu das entidades privadas de lá, do mercado, uma garantia de mais 400 mil toneladas. Só que a gente compra milhões, né? Ou seja, é um trabalho muito bem feito de articulação do Ministério da Agricultura, mas não é suficiente para diminuir o risco de escassez de fertilizante que se agrava na eventual ocorrência de uma greve de ferroviários. Coloque para a gente rapidamente os pingos nos is, o que a nossa audiência tem que saber. Ficar muito preocupada, médio preocupada ou deixar esse assunto de lado? Olha, isso aí já estava na análise que a gente fez, e a gente já sabia, obviamente a Tereza Cristina tinha que ir, não há nenhuma dúvida, mas até, não vou fazer uma brincadeira aqui, ou talvez vá, porque não é uma brincadeira feia, mas na verdade a Tereza Cristina e toda a torcida do Corinthians foi lá buscar potássio, então não há potássio disponível, esse é o problema. Então o que acontece? O que nós estamos deixando de receber da Rússia e da Bielorrússia, de novo no cenário em que a guerra continue, persista por mais um mês e que as sanções por mais 2 meses, nós está saindo do mundo 22, 24 milhões de toneladas. O Brasil, 5 milhões. O Brasil recebeu ano passado 5 milhões de toneladas da Rússia e da Bielorrússia. No total foram 13 milhões de toneladas de potássio. Da Rússia e Bielorrússia, 5. 400 mil toneladas não resolve o nosso problema. Nós já sabíamos, era efetivamente o que a Tereza Cristina tinha que fazer e vamos continuar. Mas nós vamos conseguir, porque nós somos imensos consumidores e o pessoal quer vender para a gente, nós vamos atrair. Então, está tudo naquele cenário que a gente falou, isso por um lado. Por outro lado, o que eu queria dizer é o seguinte, a greve da Canadian Pacific agora, ela, na verdade, é um problema pontual e está ocorrendo, acho que como o Conrado, acho que colocou, bem colocado, quer dizer, todas as commodities, há uma inflação de commodities imensa, e isso, de novo, a Rússia agora só exacerbou, qual é a palavra? Coloquei errado, né? Exacerbou a situação, mas isso já vem desde há 1 ano e meio, 2 anos, na verdade, quando o mundo retomou depois da pandemia, né? Depois de todos os lockdowns muito fortes. Então, há toda uma confusão logística tremenda, com navios, com tudo, né? Então, é daí que vem todos os aumentos, né? E isso não é culpa do Putin. Agora, o finalzinho, esses de 80 a 40 no fertilizantes, é a guerra, né? E a greve da Canadian Pacific vai ser uma coisa pontual, vai ser resolvida em 1 semana, 10 dias, 1 mês. Então, não é aí
que está o desespero. O problema da Rússia é muito pior, é muito mais sério. Vamos dizer que a greve eventual dos ferroviários é aquela cerejinha no bolo, né? Mais um elemento de tensão. Eu quero dizer que a conversa está sensacional, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então eu realmente preciso que vocês sejam breves nas considerações finais. Uma palavra, Conrado, para fechar a mensagem para a audiência do agro que nos acompanha em relação à guerra, que é a sua área de especialidade também como cientista político. A mensagem que fica é? Que o cessar-fogo chegue o mais rápido possível e que nós tentemos chegar a esse status quo que nós tínhamos antes da guerra. Obrigada, Fernando Conrado, cientista e comentarista político. Muito obrigada pela presença. Fernando Urrich, a sua palavra final. É se preparar para um mundo com mais desafios, mais fragmentado, onde a redundância de fornecimento vai ser muito importante para a segurança e garantia da produção local. Muito obrigada, Fernando, que é economista e head de educação da Liberta Investimentos. Agradeço demais pela presença e participação. Marcelo Mello, a sua palavra final. Ok, acho que a minha palavra dentro do nosso segmento seria, se eu posso dar um conselho, eu acho que o presidente Bolsonaro e a ministra Tereza Cristina deveriam embarcar amanhã para a China, né? Brincadeira, mas deveriam embarcar voando. Eu acho que nós temos muito poder de barganha e a China pode fazer a diferença, sem dúvida, principalmente no fosfatato. Marcelo Mello, head de fertilizantes da Stonex, muito obrigada. Agradeço a vocês pelo brilhante painel e fica aqui o convite para voltarem mais vezes. Até a próxima. E para você aí de casa, eu tenho um recado, dá uma olhadinha. Hoje eu quero dar uma dica para você, produtor de cana. A gente sabe que manter os canaviais a todo vapor não é tarefa fácil. E aí que entra a tecnologia para otimizar o trabalho e melhorar os resultados. Pensando nisso, a Yara, que possui um portfólio completo de inseticidas, fungicidas e herbicidas para cana-de-açúcar, traz também o Hyper, um inovador maturador de cana. Hyper pode ser usado a qualquer momento da safra. Ele eleva a produção de TAH de forma rápida e de quebra já entrega ganhos de ATR a partir de 15 dias. Demais, né? Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela para saber mais sobre essa e outras soluções para cana. Na hora H da proteção do seu cultivo é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.